Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 8, versículo 7. Farei a leitura do versículo 7 e a igreja fará a leitura do versículo 14. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Amém. Pode tomar assentos. Muito bem, meus irmãos. Esse versículo contém pelo menos 5, 6 pontos muito importantes para nos alertar, nos dar direção quanto à vida de fé. O que me chama a atenção deste versículo é que, assim quanto me refiro no assunto dos espinhos, né? Semente que caiu entre e cresceram junto com os espinhos. Então, os 4 solos, todos inicialmente falando, o procedimento foram os mesmos procedimentos. Todos ouviram. Você pode observar. Todos os 4 solos, o procedimento foi o mesmo. Mesma semente, todos ouviram. O primeiro não nasceu, o segundo nasceu e morreu, o terceiro nasceu e não morreu. Que é o que vamos falar hoje. E o tema é esse, caminhando com Cristo, sem produzir frutos espiritual. Você acha grave ou não? Eu acho. Isso é muito grave. É que a gente vai lendo a Bíblia, irmãos, e às vezes a gente não para meditar. O Evangelho é simples, Jesus falou muita simplicidade para que todos pudessem entender e possam entender. Mas tem um significado que ele não retira uma vírgula. A realidade do Evangelho, Jesus não retira uma vírgula. Então, quando se fala aqui da semente que... Nós vamos decorrer o versículo, principalmente o versículo 14, por favor, nós vamos pontuar cada ponto importante aqui. Leia, irmão Miro. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. De início tem 2 pontos fortíssimos. Estava tudo normal. Ouvir, germinou e cresceu. 3 pontos. Aí vem os 3 pontos negativos e o fechamento. É gravíssimo quando chega no final e diz assim, e não dão frutos com... É o agravante de tudo. Não está dizendo que não deu fruto. Só que não deu fruto do jeito que o Senhor espera. Mas vamos lá para o
Deixa o versículo na tela aí. O solo cheio de espinhos são os que ouviram a palavra. E você vai para o Apocalipse 3:20, todo mundo conhece. Eis que estou à porta e bato. Só está quem chegou, você concorda ou não? E só Jesus bateu na porta porque ele já não estava mais dentro da casa. Não tinha espaço na casa. Ele estava do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa, com ele cearei. E já deixa um convite, no futuro você vai cear comigo, arrebatamento puro. Bom, tudo bem. Aqui está a importância, irmão, de ouvir. Quem nunca para ouvir a voz de Deus, a instrução de Deus, pode ter certeza, nunca terá uma fé que o arrebatamento vai acontecer, que a salvação... Pode até dizer, eu acredito na salvação, acredita não. Se não ouvir as instruções do Senhor, não terá fé para a vida eterna. Essa é a grande realidade. Porque só a palavra de Deus gera fé em nossos corações, não tem outro jeito. Não tem outra saída. Então, quando se fala de ouvir, fala da bem-aventurança no Apocalipse 1:3. Leia Apocalipse 1:3 agora. Capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados os que leem. Aí alguém diz, mas eu não fui na escola, não aprendi a ler. Aí, não tem desculpa para você. Bem-aventurados os que ouvem. E bem-aventurado, pode ler. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo, está no fim. Cada dia que passa, está chegando o fim. Então, bem-aventurados os que lêem, mas eu não leio. Então, você é bem-aventurado porque você vai ouvir. E se não aprende lendo, aprende ouvindo. E bem-aventurados os que guardam. Mas por que, Jesus, essa bem-aventurança toda? É porque o tempo está próximo. Não dá para perder tempo, já que o tempo se termina. Aí vem agora a parte B do versículo lá de Lucas 8:14. Ó. Esses caíram seus espinhos e ouviram. Aquela expressão vem depois de ouvir, ó. E indo por diante. Isso conta muito. Sabe o que significa isso? Significa ouvir e crer. Aí vai avançando, indo em diante, cada passo. Ouviu, creu, semente germinou, aí começa a caminhada. Indo em diante. Por que você está caminhando há tanto tempo? Porque o poder da palavra fora manifesto, o Espírito Santo nos convenceu. Gerou em nós a fé. Aí começa a caminhada e você vai em frente, cada passo. Nunca faltou vento, percebeu ou não? Nunca faltou desafios. De uma forma ou de outra. Ou vento forte que mexe na sua estrutura para te fazer desanimar, ou o vento parou de uma vez e veio a bonança para... É onde muitos ficam acomodados quando vem a bonança. De qualquer forma existem tentações. Ou de todas as formas. Quando falta quase tudo na mesa, parece que o senhor não está me vendo. Aí quando tem tudo na mesa, aí cruza os braços. A vida de fé é independente de mesa cheia ou de mesa vazia. A vida de fé, quando a fé nasce na alma, irmão, é independente de cheio de saúde ou quando as enfermidades chegam. Porque é o dia a dia. É por isso que ele disse em Deuteronômio, no capítulo 28, bendito serás no campo, bendito serás na cidade.
Bendito serás quando você entrar, bendito serás quando você sair, bendito será o teu cesto, e bendito será a máquina, a amassadeira que prepara o alimento. Glória a Deus. Por quê? Porque em todos os sentidos ou todos os dias, o Senhor é Senhor, nós somos servos e nunca vai faltar os cuidados dele. Por isso que a fé, quando nasce em nós, é indo, caminhando, prosseguindo, não parando. Glória ao nome de Jesus. Então essa parte indo adiante significa ouvir, crer, por isso fala da importância da pregação. Aí Paulo escreveu em Romanos 10, a partir do versículo 8, assim, ó: a palavra está na tua boca, no teu coração, palavra da fé que pregamos. Leia. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Leia mais uns 2 versículos ainda. 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Segura um pouquinho aí o 9. A pregação vem no versículo 8. A palavra está na sua boca, no seu coração, a palavra da fé que pregamos. Então vai pregando e gerando fé. Aí se manifesta a salvação, que é o versículo 9. Está vendo? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. 10. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Muito bem. Aí mostra a importância da pregação. Por isso que os 4 solos ouviram. Aí quando vem o Salmo 126, é algo muito forte nesse Salmo 126 e 5. Os que levam a preciosa palavra, semente, andando e chorando. Versos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aí mostra a tremenda importância da pregação e a importância de quem ouve a pregação. Aí Paulo disse assim na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 16 e 17. E achei interessante a expressão de Paulo. Leia, já está na tela. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Glória a Deus. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Isso, deixa esse versículo 17 na tela. Ele mostrou no versículo 16 que pregar é uma obrigação. Ele disse: ai de mim, se não anunciar o evangelho. Por que ai de mim? Não foi o evangelho que me alcançou? Que alcançou você? Por que não anunciar o evangelho que nos alcançou? Aí ele mostra agora, ó, e por isso, se faço de boa mente, que é o meu dever, terei prêmios, terei recompensa. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confirmada, confiada. Se eu faço por fazer, não compensa. Tem que fazer consciente. Por isso, se faço de boa mente, eu terei recompensa. Mas se eu faço de má vontade, ou forçado, ou, sabe, obrigado, parece que é uma obrigação, só vai no empurrão, não dá certo. É isso que ele está dizendo.
Porque o salvo, irmão, tem prazer, porque tem alegria da salvação e quer sempre contagiar mais uma pessoa para que sinta a mesma alegria. Eu não consigo entender como que uma pessoa professa a fé como salvo em Cristo e não busca a Deus para nada, para uma vida espiritual, para que mais uma pessoa seja salva. Eu não consigo entender isso. Sabe o que o apóstolo João reclamou na terceira epístola? Ele disse que tinha um cidadão lá, que quando chegava um novo convertido na igreja, ele jogava para fora. Diotrefes, parece o nome dele. Diotrefes, é um nome bem... Parece que é na terceira epístola de João. Ele disse que tinha o prazer, como salvo, de ver o andamento da igreja tudo bem, tudo em ordem. Enquanto isso, ele reclamou dizendo, mas ouço que o fulano de tal, ele dá o nome lá. 1:9, não é? Na terceira epístola. Terceira epístola, versículo 9. Isso. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Verso 10. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Esse foi o verso 20, né? O 10, isso mesmo. Você entendeu ou não? Ele, além de não receber os salvos em Cristo, irmão, para não receber salvo é porque também não é salvo. Concorda ou não? Porque, você olha na mídia, você não vê criminoso falando de criminoso. É impressionante. Entendeu essa no sentido geral ou não? E como é que crente quer detonar outro crente na linguagem aberta? É porque não é salvo, meu Deus do céu. Aí estava essa figura lá. Chegava um crente na igreja, ele não tinha prazer de ver o crescimento da igreja, sendo que quem comprou foi Jesus. Foi Jesus que comprou a cada um de nós. Se há um problema, se alguém achar que isso é problema, né? Que todos os pastores e os pastores mais experientes sabem muito mais do que eu a respeito do que vou falar, é de ver a igreja totalmente lotada, que tem que colocar cadeiras no corredor. É ou não é, meus companheiros? De dar trabalho para, colocar assentos para o povo, colocar cadeiras para o povo. Por quê? É o sinal que o Jesus da igreja, o dono da igreja, o glorioso da igreja, o poderoso da igreja, o salvador da igreja, ele está operando e com muita sede de salvar almas. Aleluia. Por isso que quando Paulo disse, foi-me posto essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Se faço de boa mente, eu terei recompensa. Porque lá em Provérbios diz que quem ganha alma sábio é. E é a única ação na terra que produz, que promove festa nos céus, é quando um pecador se arrepende. Não tem um outro versículo, um outro texto sagrado que venha confirmar que há festa nos céus porque um paralítico andou. Porque o leproso foi curado. Porque todos são curados e no futuro fica doente de novo e morre. Todos vão morrer. Agora, quando um pecador se arrepende, e acontece como aconteceu com a mulher samaritana, que se tornou uma fonte dentro dela, ela passou a fazer missões, ela começa a contagiar para o reino. Irmão, salvo tem desejo que outras pessoas sejam salvas. Glória ao nome de Jesus. Vamos para a parte C do versículo de Lucas 8,14. Você entendeu que
Estava entre espinhos, mas ouviu a palavra, creu, começou a caminhada, né? O terceiro ponto é, aparecem os espinhos. Qual o primeiro espinho que aparece ali? São sufocados com os cuidados. Você entendeu que de início veio todo o conteúdo espiritual? Ouvir a palavra, a semente é a palavra. Gerou fé. Indo em frente, começa a caminhada. Agora vem o assalto. Começa agora a roubar o conteúdo. Aí o cristão deixa de ser cristão e torna só sendo religioso. Pensa num perigo. Porque vai tipo no piloto automático, sabe? Não sente mais Deus. Não tem mais contato, não tem mais comunhão. Não tem mais vida cristã, não tem mais vida com Cristo, não tem mais intimidade com o Espírito Santo. Não tem mais o brilho de sal e começa agora a inventar um monte de coisa na vida, porque já perdeu o brilho. Primeiro espinho, os cuidados com as coisas. Irmão, me desculpe eu ser bem realista, mas o que tem de crente perdido nos quatro cantos da terra, que não tem mais convicção da salvação. É muito triste quando a gente olha para alguém e diz: você tem certeza, irmão, se Jesus voltar agora você sobe? E ele começa a gaguejar. Você tem certeza que pode fazer um velório no dia do teu velório daqui 50 anos e falar de salvação? Irmão, ninguém ganha um passaporte para o Japão e chega na China. É direto para o Japão. Não tem desvio de caminho. Se é com Jesus, é com Jesus. Se a caminhada é para os céus, a caminhada da igreja é para cima. E quem anda para cima não pode se embaraçar sendo sufocado com as coisas dessa terra. Que coisas são essas? Olha só, os cuidados ou as preocupações. Se você observar o Salmo 127, que todo mundo conhece, mas às vezes a gente passa os detalhes, não é? O Senhor não guardar a cidade, é isso mesmo? Em vão vigiar a sentinela. O verso 2 é o mais forte agora. Salmo 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Não dorme. Levanta de madrugada, sai do emprego, vai para outro, e ainda vai fazer hora extra, e ainda vai fazer bico. Perguntei uma vez para um cidadão: como é o seu nome? Ele falou: trabalho. Sobrenome, hora extra. Apelido, bico. E falei: Jesus, recebe o que com isso? Nada, não tem nem tempo de dizimar. Não tem tempo de congregar, não tem tempo de contribuir. Se depender de mim, a igreja cai, o telhado fura. Aí não está bom? E a salvação? Aí engasga, né? Não tem como responder. Inútil, sabe o que é inútil? É o tempo que vai, sabe, gastando tempo, a velhice chega. Se chegar, viu? Se não der uma encrenca com os 40 anos de idade, 45, 50, de tanta correria, de tanta coisa, não consegue dormir direito, e sai de um canto, vai para o outro. O que você quer? Eu quero enriquecer. Ah, é? Que coisa boa. Para que serve? Entendemos o versículo ou não? Ele falou que é inútil, não foi eu que falei. Quem está falando é Ele, o dono da palavra, o glorioso da palavra. Ei, não é viver para trabalhar, é trabalhar para viver. Entendeu essa ou não?
Aí depois do verso 3 a seguir vai falar da família, os filhos são herança, como flecha na mão do valente. Aí os filhos não, os pai ou o pai, a pessoa que age dessa forma não consegue ver o crescimento dos filhos. Entendeu? Não acompanha nada. Conheci uma meia dúzia que foram criados solto, e com 10 anos já estava em outras vidas, menininho criado na igreja. Criado na igreja não, né? Se o pai não vai, como que o filho vai? E para quem será o prejuízo? É para a própria família e para o reino, que aí vem a cobrança depois. Irmão, hoje é só uma conversa, tá? É só uma conversa bíblica. Aí Jesus reclamou também e falou abertamente a respeito dos cuidados, em Mateus capítulo 6, e versículos 25 e 26. Aí, ó. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Tem mais valor do que elas ou não? Ou se tem? As aves do céu não têm espírito para prestar conta diante de Deus, você e eu temos. Não andeis cuidadosos quanto que haveis de comer, de beber, de vestir. Não é o corpo, mais do que as vestes, mais do que alimento, mais do que todas as coisas. Ele queria dizer também nisso. Você lembra do povo de Israel 40 anos no deserto? Lá não tinha restaurante, lá não tinha pizzaria, churrascaria, sorveteria, não é? E ele foi cuidando. Deixa eu te falar uma coisa para você dormir em paz hoje, em nome de Jesus. Ele não cuidou de você até agora? Ele tem cuidado de você e de mim, de nós e todos até agora. E sabe qual é o melhor? Ele cuida até o fim, porque Ele é Deus. Ele, o Senhor, é Deus. Faz o certo e vai em frente. Oh, glória a Deus. Sabe o que Jesus chama os cuidados dessa vida? Chama de laço. Vou mostrar para você na Bíblia. Lucas 21, 34, 35 e 36. E olhar por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Eu acho forte, você não acha? Nessas coisas que talvez vá acontecer, capaz que deve acontecer. Não. Jesus dizer assim, eu acho que vai acontecer. Não tem nada de acho. Essas coisas que hão de acontecer, o arrebatamento vai acontecer, e você não pode ficar preso no laço. É isso que ele está dizendo para você e para mim. Só isso. Volte o versículo 34, por favor. Aqui. E olhasse por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria. Glutonaria, eita. De embriaguez, não, crente não. Isso aí não é para crente salvo. E dos cuidados da vida.
e venha sobre vós o quê? Improviso. 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. 36. Aí, olha lá o assalto agora, na vida espiritual. Aí rouba a vigilância, por isso que ele mandou vigiar. É com você e comigo mesmo. Não, pensa se tem alguém igual Jesus, e vai avisando. Durante um tempo que vale mais o ter do que o ser. Não é? Ele disse, olha, vai roubando a vigilância, esse negócio aí, de muito cuidado. Outra coisa que começa a roubar, rouba a oração. Já viu que é tanta correria que não mais tem tempo de orar nem para agradecer a Jesus 1 minuto na hora do almoço? Pois é, desse jeito. Rouba mais o que ali? Para que sejam a vida digno. Aí rouba o espaço da certeza do arrebatamento da igreja. É só prejuízo à vida espiritual. E isso não é bom. Vamos para o próximo ponto, lá em Lucas capítulo 8, versículo 14. Parece a mesma coisa, mas é um ponto diferente sobre as riquezas. O primeiro laço aí, Jesus chamou de laço, é os cuidados com as coisas. Se dedica tanto nas coisas e não se dedica nada na vida espiritual. Segundo, ele disse que o que sufoca também são as riquezas. Olha lá. Riquezas. Porque o apego às riquezas é onde entra a avareza. Você lembra de Lucas 12, 15? Vamos ver o que está escrito. Mas alguns deles diziam. Lucas 12 e 15, aí está 11. Capítulo 12, isso. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Ele falou, tenha cuidado com a avareza. A vida de todos não consiste no que possui. Aí ele contou aquela história do homem que tinha muitas coisas, fez uma plantação e colheu muito, e disse, olha, eu não tenho nem espaço para guardar. Mas já sei, vou quebrar e aumentar o espaço. O galpão, né? Depois que encheu, falou, agora eu deito na minha rede e está tudo certo. Aí na sequência do versículo 15, versículo 16, 17, 18, 19, 20, está escrito assim, Ele olhou para si e disse, minha alma, preciso falar com você. Ele estava tão longe que não tinha nem contato direito, sabe? Na vida espiritual já não tinha mesmo. Tem muito em depósito. Come, bebe, folga, que tem para muito tempo. Até parece que a alma come pão. Até parece que a alma toma suco de limão. Até parece que a alma come bolo. O materialismo toma conta, irmão. Quando a avareza toma conta, já não vê mais um palmo da vida espiritual na sua frente. Já perde totalmente a visão. E o que Jesus está nos chamando hoje como um alerta? Olha, o espiritual é o principal na vida, porque as outras coisas as pessoas têm independente de religião. Comer, beber, e daí por diante, trabalhar, estudar, ter um emprego bom. Sim, é dever de todos que começa a se esforçar e vai para frente. Sim, mas isso é independente de religião. Agora, salvação é só através de Cristo e de uma vida de fé. Não tem outro jeito, não tem arranjo.
Aí ele foi surpreendido quando Jesus falou essa parábola de Lucas 12, e Jesus disse assim para quem estava lhe ouvindo no momento, e hoje para nós. Aí o cidadão ouve uma voz dizendo assim: louco! Se esta noite te pedir a tua alma, lá, o versículo 20, irmão Miro, está na tela. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim são aqueles, versículo 21, que junta tesouro na terra. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Pois é. Já fui em vários velórios, mas até hoje ainda não vi um velório de um rico e o carro forte levando ouro, o dólar. Não vi. Você já viu? Me diga. E outra, de centenas de velórios que já participei, não vi nenhum caixão com gaveta. O que será? Será que fica esquisito? Isso é muito sério. Aí Jesus disse em Mateus capítulo, essa aí você lembra, 6:24, não pode servir a dois senhores, há de agradar um e desagradar o outro, não se pode servir a Deus e a mamon, quer dizer, ser um avarento, porque não vai servir direito ao Senhor, e isso é muito grave. Aí vem o Paulo, disse, não, mas eu quero falar disso também. Então fala, Paulo, você vai falar qual a carta? Ele falou em Colossenses 3:5, que a avareza é idolatria. Leia. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Agora veja bem, para dominar os membros, não é? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que tem a ver prostituição, assim, prostituição, impureza, o que tem a ver com avareza? É que está no mesmo caminho, sem direção espiritual, sem rumo, entendeu? Sem vida espiritual. Aí ele chama o avarento de idólatra, porque é um apego tão grande às coisas, às riquezas, ele chama de idólatra. E isso é muito grave. Aí Paulo ainda disse a Timóteo, na primeira epístola, capítulo 6, versículo 7, vamos lá, 7 ao 12. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, pois, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Pois é. Nada trouxemos deste mundo, nada tornaremos para a levar. Aí ele disse, mas o amor, as riquezas, é a raiz, é o fundamento de toda espécie de males. Por isso tantos crimes. Por quê? Porque corre atrás de tantas riquezas. Por que essas guerras? E Tiago disse também, a respeito das guerras, por que essas guerras? Não é isso que guerreiem vossos membros? Aí é bom quando ele diz assim, mas tu, ó homem de Deus, tu, ó mulher de Deus, evita, foge, sai fora, domina, lidera, tenha domínio sobre isso e tenha uma vida de fé, porque no versículo 9 muitos perderam a fé, perderam a visão. Você sabia que o conselho do sogro de Moisés
É que se o cidadão fosse avarento, não poderia ser obreiro? Você já viu essa passagem ou não? Vou mostrar tanto no Antigo Testamento de novo. No livro do Êxodo 18 e 21. Êxodo 18, versículo 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Está certo ou errado? Está certo ou errado? Certo. Como é que vai pôr um líder de grupo, um pastor, um obreiro avarento? Fala a verdade. E quando acontece, está os escândalos por aí. Logo vem à tona. Porque o Espírito Santo não lidera, quem lidera é a avareza, e vem aí os escândalos. Moisés estava, o sogro de Moisés disse, você vai morrer. Você vai aguentar, não. Dia todo de pé assim na fila, atendendo a fila. Não, escolha homens, mas tem essas qualidades. Homem de verdade, que não seja avarento. E coloca como grupo de 1000, de 100, de 50 e de 10. E no Novo Testamento, não está escrito isso? 1 Timóteo, vamos lá. Capítulo 3. Versículo de 1 ao 3, depois 8 ao 11. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Não contencioso, não avarento, e daí por diante. O bispo aí é presbítero do versículo 2, tá? Agora o versículo 8 e o versículo 11. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. 11. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Isso. Você viu que no versículo 8 disse os diáconos também, seja não avarento, e daí por diante, não dado ao vinho, não tem uma vida honesta, né? E não de língua dobre, não de ter duas palavras. Você fala uma palavra, segura ela até morrer. Entendeu ou não? É isso, isso e isso. Bom, segura até morrer a palavra. Não fala uma palavra hoje, amanhã muda tudo. Eu não sei se eu falei. Falou. Falou. Por isso que é bom ficar gravado aqui, ó. Falou. Então, o que acontecer? Falou. Eu já disse isso aqui, mas alguns não estavam. Ó, um cidadão, um morador do condomínio, que se sentiu bravo da história, no meio de 3.000 moradores. Aí arrumou uma encrenca lá, não tinha nada a ver com a minha função. O meu patrão falou assim, o meu encarregado, acompanha lá o rapaz da Eletropaulo. Aqui é CPFL, lá é Eletropaulo, era na época. Aí fui lá, abri a porta, não tinha nada a ver comigo, mas não tinha ninguém para atender na hora, eu fui lá. O que estava com ordem de corte, para desligar a luz, desligou. Aí falou, não, desliga do fulano de tal também. Mas não está com ordem. Ele falou, não, mas desliga, só porque estava com raiva do morador. Falei, a minha função foi só, quer dizer, o pedido do meu encarregado foi só para abrir a porta. No outro dia estava a bomba lá, para desativar. Quem foi que abriu? Foi eu que abri. Quem mandou? O fulano de tal. Sim, mas você sabe o que aconteceu? Sei, eu estava lá e ouvi tudo. A encrenca não era para o meu lado também?
Você pode falar tudo para mim, falei, posso, mas eu quero que o cidadão que deu a ordem lá, que ele não tinha ordem, mas ele deu a ordem para eu desligar a luz do homem, do fulano de tal, eu quero que ele esteja aqui, porque eu quero falar diante dele. Telefonou, ele não veio. Falei, que pena, eu queria que ele estivesse. Meu patrão simplesmente falou assim, rapaz, vá-se embora e deixa que eu resolvo. Até hoje não me chamou mais lá. Mas eu ia falar só o que eu ouvi, só isso. Foi eu que abri, o senhor fulano de tal fez isso, isso e isso, e não tinha ordem de corte, porque eu vi lá na lista, porque eu estava com a lista. E o senhor mandou desligar por sua conta. Depois eu ia segurar até hoje. Quando se fala língua dobre, está falando de duas palavras. Você entendeu que se for avarento não é bom que seja líder, não é bom que seja obreiros? Porque vai ter só direito e não vai ter deveres. Porque a avareza não deixa cumprir os deveres. Por isso que aos Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz que digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula é um dever do casal. Sim, mas o que tem a ver com a avareza? Tem o versículo 5, Hebreus 13, 5. Olha lá. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Sejam os vossos costumes, o dia a dia, a vossa vida, sem avareza. Mas o verso 4 estava falando de casamento. É a avareza também, no sentido da vida familiar, vida conjugal. A sua esposa é a sua esposa. Seu esposo é seu esposo. Só seu, só sua. Entendeu? A parte da avareza também na vida familiar. É justamente. A esposa do outro é do outro, não é sua, não é minha. A avareza também nisso aí. A Bíblia não diz? Então vamos falar o que a Bíblia diz. Vamos lá para mais um ponto importante de Lucas. Parece que é o último ponto. Lucas 8,14 fala que um ponto forte também é os prazeres. Cadê os prazeres? Riqueza e deleite da vida, em outra tradução, os prazeres da vida. E isso é muito sério. E quando se fala dos deleites da vida, parece que é 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6. Paulo fez um comentário lá sobre isso. Leia. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Bom, vamos ler só um versículo, deixa eu explicar isso para os irmãos. Para aqueles que não sabem essa passagem aqui, ó, que não lembram. Qual o assunto daqui. Ele disse, olha, a viúva que for viúva nova, o esposo morreu, ficou a mulher nova, você precisa se contentar, você precisa ter uma vida na presença de Deus, não pode ser leviana, e não pode viver de casa em casa, porque se você se tornar leviano, dentro desse texto aí, alguns versículos estão falando isso. Você parece que está viva, mas você está morta, vivendo nos deleites da vida, vivendo de namorico daqui e dali, sabe? Os deleites da vida. Mas nasceu na fé, se batizou. Sim, foi batizada. Caminhou, está na igreja, às vezes até participando da ceia. Mas quando vive nos deleites, vem a morte espiritual. E isso é muito grave. Por isso que eu falei para os irmãos no início, é só uma conversa pastoral dentro do assunto aqui. Segundo Timóteo 3 e 4, capítulo 3, versículo 4, tem algo importante também. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Paulo profetizou, segundo Timóteo 3, dizendo que nos últimos tempos haveria homens
amantes de si mesmo, orgulhosos, presunçosos, que quer dizer vaidosos, traidores, obstinados, sem afeto natural, sem respeito para com as pessoas de bem. E ele diz que essas pessoas eram mais amigos dos deleites, dos prazeres, do que amigos de Deus. Aí eu lhe pergunto, ele estava falando de crente ou de não crente? Claro, irmão, de pessoas que se encaixam nas igrejas de Cristo, na igreja de Cristo. E isso é muito grave. Já pensou a pessoa valorizar sempre os deleites e deixa o que é espiritual sempre para o último caso ou para nunca? Que vida espiritual tem essa pessoa? Aí ele disse, mas era só ali. Não, lá ele falou a Tito também. Tito era pastor de igreja. E ele disse, Tito, capítulo 3 de Tito, versículo 3. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Éramos passado. Aí a palavra fora manifesta, o Espírito Santo nos convenceu e entrou o processo da convenção. O que é se converter? É mudar de rumo, mudar de rota, mudar de atitude. Ser convencido pelo Espírito Santo que esse caminho não é para você e para mim. Aí ele começa a falar, não dá certo isso aí não. Ó. Éramos, porquanto também nós éramos no outro tempo. Insensatos, fazia cada loucura. Não pensava para agir, para tomar decisões. Faltava uma mente sadia para tomar decisões e para viver na terra. Éramos desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências, não era uma só. O que é concupiscência? Desejo sem freio, sem limites. Sabe um caminhão de ladeira abaixo a 200 por hora? Éramos assim. Mas quem foi que chegou na sua vida e na minha vida? Ele. Glória a Deus. Ele, o Senhor, o Salvador, o Libertador. O grande, glória a Deus. Oh, glorioso nome de Jesus. Éramos cheios de desejos. Vários desejos, várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, em invejas, cheio de ódios, odiando os outros, sendo odiado porque quem odeia está plantando também para si. Ele disse, não dá certo não, encontro com Jesus não dá certo não. Mudança de vida, renúncia. Pastor, mas ainda eu vivo com um monte de coisa desse jeito, já estou caminhando há 1 ano, 2 anos, 10 anos, então já é hora de falar, pé no freio, marcha ré, muda de rota e receba vitória, em nome de Jesus. Aí Tiago, o apóstolo Tiago disse, eu quero falar também. Então fala, Tiago, capítulo 5, versículo 5. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, e cevaste o vosso coração como num dia de matança. E agora, para explicar isso, matança. Entendeu? Que vivia nos deleites, deleitaste os vossos, e cevaste o vosso coração. Sabe o que é cevar? Nutrir, fortalecer. Entendeu? Nos deleites, vai fortalecendo o coração e vai ficando convencido que está tudo certo. Ô irmão, e Jesus? E a caminhada com Ele? É isso, depois a gente vê. Depois a gente resolve isso. Hoje era para ontem, moça. Era para ontem. Vai ver isso para depois. Pode não, não é bom não. Perigoso.
Começa a nutrir o coração, fortalecer o coração com os deleites. O que é isso? Com orgulho, vaidade. O que é vaidade? Coisas vãs que não levam a nada. E vai fortalecendo isso, vai alimentando isso. E os deleites tomando conta. Aí, na parte B ali, fala assim, ó, o dia da matança. O que é o dia da matança? Aí você vai lá para Provérbio 9, versículo 2, que dá uma resposta. Já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Vítima aí era o cabrito, o carneiro, as vacas, no dia das grandes festas. Então, dia da matança era o dia que se preparava o bezerro cevado. Entendeu? E com isso, tudo é festa. E o espiritual, zero. Aí o escritor aos Hebreus, que a Bíblia não diz quem escreveu, parece muito com Paulo, mas a Bíblia não diz. Escreveu assim no capítulo 13, versículo 9. Sobre várias doutrinas estranhas. Olha lá. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Você entendeu? Deixa a graça, que é a parte espiritual, e vai fortalecendo o coração com comida, com festa, com os deleites. Priorizar o que não é prioridade, é isso que a Bíblia diz. E isso é muito sério, porque em Filipenses 2 e 21 diz assim, cada um busca o que é seu, que é próprio seu, e não o que é de Cristo. Filipenses 2, 21 está escrito. Cada um corre atrás do que é seu. Ô, irmão, o que é meu se acaba, o que é seu se acaba. Observe, só lembrando aquilo que todos sabem, dos 5 pães e 2 peixes. Se não chegasse nas mãos de Jesus, não teria alimentado uma multidão. Ou teria? Jamais. Teria ficado na mão do rapaz, seria um lanche para aquele dia. E no outro dia não teria história. Pastor, mas lá não apareceu o nome do rapaz, mas apareceu os 5 pães, 2 peixes, que mostra ali o número 7, que é muito importante. E por causa disso, apareceu o tamanho do milagre, porque Jesus é especialista nisso. E por causa disso, aparece 12 cestos cheios de pedaços, porque os pedaços não podem se perder, que mostra a parte administrativa em todos os sentidos para os que servem a Deus. Entendeu? Mas se ficasse simplesmente na sacolinha lá e ele guardando ali, não ia passar de 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas chegou nas mãos de Jesus, a história muda. A história muda quando chega para Jesus dar um norte em nossas vidas. Oh, glória a Jesus. E é tão interessante essa parte dos deleites. Os deleites da vida, dos prazeres da vida, que Paulo escreveu aos Romanos, porque estava tudo alastrado o negócio, irmão. Pode ver, na maioria das cartas de Paulo ele fala do assunto. Aí aos Romanos capítulo 13, versículo 11 a seguir, 11, 12, 13, ele diz que já é tempo de despertarmos. Isso, pode ler. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Rejeitar tudo isso, os deleites, os prazeres. Porque quem é liberto por Cristo, isso aí não faz efeito nenhum na vida. Você lidera isso em nome de Jesus. E Jesus ainda disse assim, em Mateus 16 e 24, que importa ganhar o mundo inteiro? Qual a razão? Pode ler. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. 26, isso. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? É isso aí. Que adianta ganhar o mundo inteiro? Não foi isso que o tonto foi fazer no deserto para falar com Jesus? Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Vamos lá na linguagem assim humana para entender melhor. Como Jesus falasse assim, ô bicho feio, sai da frente. Oxê, está falando com quem? Acho que está falando com quem não sabe tudo, é? O mundo inteiro, é. Aí levou para um alto monte e disse, está vendo? Fama, título, glória, tudo. Sim. Se me adorar, você ganha. Como é que oferece o que é dos outros? Não é verdade? Como é que oferece o que é dos outros? Fala para mim. Se Jesus manda em tudo. Jesus manda em tudo. Quando ele precisa fazer uma reuniãozinha nos céus, Apocalipse 8 diz que houve silêncio no céu por quase meia hora. Se houve silêncio, que tem barulho, você não acha? Vamos lá. Quando Jesus levantasse a mão assim, é hora da reunião. Preciso conversar convosco. Assunto a respeito de escatologia, a respeito de arrebatamento, a respeito de juízo final, de grande tribulação e tal. Aí João disse, eu vi. Você viu o que, João? Os céus parou, silêncio total por quase meia hora. Mais ou menos quantos minutos? Não, quase meia hora. Não vamos inventar nada. Quase meia hora. Jesus manda em tudo. Serafins, querubins, arcanjos, anjos, e daí é hora da reunião. Aí quando ele, na cruz, sabe, venceu tudo, e alguém que achava que mandava lá no mundo espiritual das trevas, aí apareceu lá. Paulo disse aos Efésios 4, 8 e 9, ele desceu à parte mais baixa da terra, e pegou os que estavam no cativeiro, puxa, leva embora. Aí Pedro disse, eu quero falar também do assunto. Aí fala Pedro. Aí Pedro falou no capítulo 4, que ele pregou aos espíritos que estavam em prisão, aos antediluvianos. E pregou o quê? Salvação? Não. Vocês não ouviram antes? Não é pregar? Sim. Não deram ouvido. Não. Então fica aí. Espera o juízo final aí. Fica por aí. Ele não foi tirar ninguém de lá. Foi tirar só os salvos, que não era no mesmo cômodo. Nós vamos explicar isso outro dia na leitura de Lucas 16. Né? Outro dia a gente fala. Mas, voltando aqui, fechando o assunto da semente lançada e cresce junto com os espinhos, aí na conclusão está lá, o 14, isso, 8, 14. Bem no final. E não dão frutos com perfeição. O que é fruto com perfeição, Jesus? É que eu esperava era frutos espiritual, mas não teve um. Só teve preocupação, envolvimento com riquezas e com os prazeres. E salvação não apareceu na história. Por isso que diz, quem é salvo quer ver um outro sendo salvo. Se preocupa, ora, sabe? E se nada faz, como que é salvo desse jeito? Isso é muito sério, irmãos. Porque, veja bem, e pode uma pessoa estar em Cristo e não dar fruto espiritual? Pode, aí o resultado. Onde está escrito outra base bíblica? Capítulo 15 de João, versículo 2, veja. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Está em Cristo, mas não dá fruto. Toda vara em mim que não dá fruto. Tira essa vara, quer dizer, corta, e limpa aquela que dá fruto. Limpar é podar, para que dê mais frutos. E isso é grave. Aí é o perigo de deixar de seguir o cristianismo para seguir só a parte religiosa.
Aí se torna, infelizmente, um crente sem vida espiritual, como já falamos, um crente sem mel na vida espiritual. Tudo irrita, vive irritado com tudo a respeito da obra, e isso é perigoso, irmãos. Muito perigoso. Você vir a Cristo tem que ser com o coração aberto. E quando estiver agitado, vai orar que o Senhor te dá uma resposta, dá uma direção. Quem não passa por desafios? Passamos, as tentações são tantas para todos nós, os desafios, os ventos, mas com Cristo você e eu vamos vencendo para a glória e honra e adoração do nome de Jesus. Porque Jesus também disse a respeito do assunto dos frutos, em Mateus 3, versículo 8, algo muito sério. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu vou responder para mim mesmo e você para você mesmo, para você mesmo. Que tipo de frutos estamos produzindo? Então me mostre outra base, pastor, de pessoas que Jesus fez tudo, Deus fez tudo e a pessoa produziu frutos estranhos. Você não lembra de Isaías 5? Preparou o terreno, tirou as pedras, fez o muro, construiu um lagar, construiu uma torre e plantou a vinha. Quando foi buscar uva, estava uva amarga, azeda. Uva com sabor de limão. E ele disse, o que farei? Isaías 5, a partir do versículo 5, 6. O que farei? Sabe o que significa essa palavra, essa pergunta? O que farei? O que vocês querem que eu faça se eu já fiz tudo? Onde vocês não conseguiam chegar, eu fui lá e cheguei e resolvi. Tinha pedra, eu tirei as pedras da frente. Tinha urtiga, espinhos, um monte de coisa, eu tirei da frente, vocês deixaram voltar. Precisava podar, eu podei. Porque Jesus tem prazer em podar, não em cortar. Já viu a diferença, né? Já falamos, João 15, 2. Cortar e jogar fora. Jesus não tem esse prazer. Ele tem prazer em podar. Porque podando um galhinho, sabe, da uva, pode produzir 2, 3, 4, 5, 10 cachos de uvas. Na poda. Agora, se cortar, vai ter que tirar o galho. E o prazer de Jesus com a sua vida e com a minha vida hoje é nos renovar com a sua poda. E a sua tesoura, irmão, é a palavra. Que vai podando, vai nos colocando no caminho certo. Aí ele disse assim, voltando em Isaías 5, versículos 6 e 7, ele disse assim, olha, não vai ser mais cavado, quer dizer, forfar a terra e colocar adubo, não vai ser mais podado, deixa eu viver de qualquer jeito. Ou você pensa que Jesus vai me impedir eu viver de qualquer jeito? Não vai, irmãos. Não vai impedir você e eu viver do jeito que a gente quiser. Só que o resultado é para nós mesmos. É melhor caminhar com Jesus. Mas o fechamento do versículo foi: não teve frutos. Que as bênçãos de Deus permaneçam manifesta sobre a noiva de Cristo, em nome de Jesus.